Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Vamos Mudar o Mundo, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Para isso, eu tô tendo que ter uma colinha aqui para falar um pouco do currículo das nossas convidadas. Pode cortar para elas aqui, ó. Regiane Moreira, essa que tá aqui na ponta de vermelho, e a sua irmã Tuca Moreira, que tá aqui. Muito obrigado, viu, pelo privilégio de ter vocês aqui, é uma honra. E só do nosso bate-papo aqui em off, já deu pra perceber que vai ser assim, de altíssimo nível. Fique até o final. Eu sei que podcast, mas demora muito. Enquanto você tá lavando louça, enquanto você tá correndo, enquanto você tá tomando banho, fazendo seu cardio, ouça, porque é conteúdo de altíssimo nível e gratuito para você. Deixa eu apresentar aqui um pouquinho, né? A Regiane, ela é jornalista com mais de 22 anos de experiência em TV. Provavelmente você já deve ter visto ela aí em alguma emissora, igual eu assisti hoje, almoçando lá, a Regiane lá, brilhando ao vivo. Obrigada. E também especialista em mídia eletrônica e, deixa eu ver, palestrante, treinadora e mentora na área de comunicação e desenvolvimento pessoal. Exatamente. Basicamente é isso, né? Tem mais coisa, mas... Tem mais coisa, é isso. A gente ajuda as pessoas a terem melhores resultados. Resumindo, é isso. Bacana, olha só que legal. E também a Tuca Moreira é neuropsicanalista com atuação em terapias que abrangem a mente e o corpo, utilizando os princípios da neurociência e da psicanálise. Também é palestrante, Sim. treinadora, mentora e também atua muito nessa questão do desenvolvimento humano, né? Exatamente. Legal. Juntas, ajudamos, apoiamos pessoas a se descobrirem e vivenciarem, Leandro, a sua melhor versão. Legal. Estamos aqui. Muitas vezes a gente não sabe quais são os nossos talentos inatos, os nossos dons inatos. Quantas vezes eu e Regiane conversamos com as pessoas e a gente percebe, fulano tem um talento que é inato, mas ela ainda nem sabe. Legal. Então é muito importante, gente, o de desenvolvimento pessoal é importantíssimo. Transformador. É transformador. Bacana. E não só para a vida, para a carreira profissional, para a vida profissional, mas como no ser, Sim. de forma claro. geral, né? Só traduz aqui para o português pra gente. A gente falou aqui das formações e tal. O que vocês fazem na vida de uma pessoa, de um profissional, de um empreendedor? Como que vocês atuam nisso? Nós ajudamos, por exemplo, as pessoas a saírem de um ponto onde elas estão, e muitas das vezes elas nem reconhecem que lugar é esse, a chegarem num outro ponto. É sair de um caminho A e para o B, e muitas das vezes as pessoas precisam passar por uma trajetória, fazer um trajeto que, se ela não elaborar pequenas tarefas ao longo desse caminho, se ela não tiver um apoio de um especialista para fazer essas tarefas juntamente com ela, ela fica visando só aquele sonho, só aquele propósito maior, e ela não consegue chegar. A mesma coisa nas empresas, que precisam ter melhores resultados, mas que não conhecem os seus colaboradores, não sabem se fulano está no lugar certo, se está na função correta, o que eu posso fazer para melhorar o clima organizacional, o que eu posso fazer para contribuir para que ele tenha mais motivação para trabalhar. Então ajudamos também as empresas a terem melhores resultados e motivarem o seu time, que é tão importante. Legal. E como se dá o trabalho? Eu, profissional, quero me conhecer, quero ter resultados melhores. Como que dá o trabalho de vocês, assim, do início? Como no caso de uma pessoa, de um profissional? Geralmente a pessoa passa por uma sessão de anamnese, né? Ela traz a demanda. Olha, minha demanda é mais voltada para X. Geralmente a pessoa tem uma demanda que é X, ou é trabalho, ou relacionamento e etc. E aí a gente faz uma anamnese e a gente entende qual vai ser o processo a ser seguido. Se nós vamos aplicar ferramentas de desenvolvimento pessoal, ou se nós vamos para uma terapia, ou se também ela precisa trabalhar a comunicação interna e externa, porque geralmente precisa, Leandro. Na maioria dos casos em que a gente pega, a pessoa tem problema de comunicação externa com o outro, uma comunicação interpessoal, e quase que 100% tem problema com comunicação interna, que é aquela comunicação com ela mesma, sabe como? Aquele chicotinho que fica falando lá dentro. Isso, aquilo. É o self 1 e o self 2 que a Regiane gosta de falar, né, Regi? Exatamente. É como nos desenhos animados a gente vê, né? O bem e o mal. O diabinho, o bem e o mal. É mais ou menos isso. E muitas das vezes a gente fica ouvindo essas vozes, a gente fica confuso demais e a gente não sai do lugar. O que a gente mais percebe nesse tempo todo que a gente está junto fazendo esse trabalho são pessoas que têm um perfil muito comum, pessoas que
estão sempre em busca de conhecimento, que estão sempre estudando, fazendo curso, se aprimorando, que tem aquele currículo maravilhoso, mas que não conseguem dar um primeiro passo. Esse é o perfil mais comum que a gente encontra. Pessoas que têm dificuldade, são aquelas pessoas que são analistas demais, são pessoas que gostam de processos, mas que têm essa dificuldade, nunca se sentem preparadas para avançar. Elas não conseguem sair do lugar e se sentem frustradas. Por isso esse trabalho é importante, porque nós, de mãos dadas, a gente apoia essa pessoa para ela avançar, porque é de fato desse jeito. Nós tínhamos, inclusive, um cliente há um tempo atrás que ele falou que a meta dele era ler quase 100 livros no ano. Eu falei, mas por quê? Às vezes isso pode ser uma fuga também. Às vezes a pessoa tá nessa fuga, enquanto eu não terminar de ler todos esses 100 livros, porque tem que ter um motivo. Pode ser ótimo você ler 100 livros. É maravilhoso ler, aprender. Mas isso também pode ser uma fuga. Então pode ser uma fuga de um algo maior que ele desejava, mas ele não sabe como chegar até aquilo. Então acaba arrumando fugas, né, Tuca? É verdade. É importante descobrir. Você quer ler os 100 livros para... Porque aí a gente entende onde está o propósito de todas as coisas para aquela pessoa. Porque às vezes ela tá com uma dificuldade, uma falta de clareza, e como a Regiane disse, eu vou para fuga. Tem gente que vai ler os 100 livros, não tô dizendo aqui que não devemos ler. Eu adoro ler, Regiane também, e todo mundo que quer ler, é importantíssimo ler. Mas muitas pessoas, Leandro, vão para fuga lendo demais, dormindo demais, comendo demais, comprando demais e outras coisas mais. O importante é descobrirmos qual o gatilho que te leva a fazer algo que está em excesso. Será que é porque você não está conseguindo fazer o que de fato você precisa fazer? Então a gente precisa entender com clareza, colocar no papel. E é tão interessante, a Regiane gosta muito de ferramentas, né? A Regiane adora, apaixonada pelas ferramentas. Ela adora porque ela... Os resultados são bons. Eu lembro que desde que se especializou na área de análise, né? Ela, vamos fazer esse teste. Aí eu falei, meu Deus, mas é tanto teste, tô cansada já de fazer teste. Mas é gostoso a gente se conhecer. Ah, então por isso que a gente pensa assim. Ah, por isso que a gente gera esse comportamento. Ah, por isso que a gente tem dificuldade aqui. É muito importante, porque todos nós temos as nossas travas. Sim, é curioso que a gente, nas palestras, a gente sempre pergunta, pessoal, quais são seus 5 pontos de melhoria? Né, os 5 defeitos, a gente não fala defeito, fala pontos de melhoria. E as pessoas ficam, eu tenho esse, querem encher até as 2 mãos, né? Agora pergunta as qualidades. As pessoas se cobram demais, são tão exigentes com elas mesmas, inclusive pessoas que têm um perfil assim muito ansioso, e aí eu tô falando de um perfil que é o perfil meu, que eu trabalho, desenvolvo isso em mim, pessoas que têm essa questão da ansiedade, a ansiedade é até boa por certo ponto, porque é uma ansiedade produtiva. Então, se você é ansiosa, para a sua empresa, para onde você trabalha, com certeza o seu resultado vai ser magnífico, porque é uma pessoa que produz, mas você pode estar sendo algoz de você mesmo. E isso vai refletir depois na sua saúde. Então, por isso é importante a gente se conhecer, porque ficar produzindo, acelerando, fazendo assim um impossível acontecer, como se não houvesse o amanhã, para ter melhores resultados e tal. Mas e aí? Um dia essa conta chega. Então, ter o equilíbrio é essencial. Legal. Então, o negócio, a palavra resumindo, é buscar o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. Hoje a gente vive uma época do burnout, né? Sim. E parece que é bonito, né? Não é criticando, mas a gente vê a galera, olha, eu acordo 5 horas para produzir. Não, eu acordo 4. Eu tô muito melhor. E não existe uma receita de bolo, né? Não quer dizer que a pessoa não está acordando tão cedo que ela não produza, ou sim. Até porque tem gente que... Hoje as pessoas estão produzindo dormindo. É verdade. Enquanto dormem. É verdade. Então tudo é uma questão de ponto de vista. E você tá lá morrendo e você vê um jovenzinho de 22 anos que lançou um produto e tá lá na Maldivas produzindo. E eu creio que o caminho é muito esse, porque hoje a tecnologia tá aí, tem muito conteúdo bom, como estamos fazendo aqui agora, muito conteúdo bom, é só a gente saber procurar. Claro que encontramos também nas redes muitos profissionais que são... duvidosos, enfim, mas a gente tem que saber analisar, ver currículo e tudo mais, mas dá pra gente aprender muito e dá pra gente ganhar dinheiro também dessa forma, claro que dá. Então a gente pode também trabalhar dormindo. Agora, essa disputa, né, trabalho mais que fulano, que ciclano, é bonito e tal, realmente hoje nas empresas a gente tem visto muita gente doente, muitas pessoas. Eu gravei há pouco tempo com um presidente do sindicato dos bancários, por exemplo, e ele me informou assim que estava uma situação
situação, um caos total. Até porque agora, com muitos os bancos online, né, esses bancos digitais, agências estão fechando e estão transferindo profissionais para outras áreas dentro do banco, umas áreas que eles nunca trabalharam, desconhecem, e as pessoas estavam adoecendo. Já é uma profissão estressante, né? E as pessoas adoecendo muito, muitas pessoas afastadas. Temos outras profissões, pessoas que trabalham com transporte público, por exemplo. É uma coisa enlouquecedora, a profissão motorista de ônibus. É uma das profissões que as pessoas mais adoecem. Na nossa área da comunicação mesmo, estamos sempre lidando com o tempo, a corrida contra o relógio. Então, a gente precisa parar para respirar e conseguir encaixar dentro da nossa rotina um tempo para meditar, um tempo para cuidar do nosso corpo físico, para cuidar do nosso espírito, para cuidar de todas as áreas da vida, porque se a gente não fizer isso, é como a gente fala, a Tuca disse das ferramentas, né? Uma das principais ferramentas de desenvolvimento humano é a roda da vida. E a roda, ela tem que estar equilibrada. Ela fala ali de várias áreas da nossa vida. Se ela não estiver equilibrada, você vai ter problemas, não é, Tuca? Era muito chique antigamente falar que o workaholic é chique. Workaholic é o viciado em trabalho, né? Mas isso não é nada saudável. Né? Tem pessoas que gostam de se expressar assim, fazem enquanto os outros dormem. Tem umas frases feitas assim, aos olhos da neurociência comportamental, isso é extremamente prejudicial. É claro que dá para você, né, ser um empreendedor, ganhar dinheiro dormindo, vender cursos, e-commerce e outras coisas mais. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Dizendo no sentido de você ter um desequilíbrio voltado só para a área de trabalho e focado, e não ter, como o Regiane falou, a sua qualidade de vida. E sem contar que pode ser uma fuga, né? Como Não, é isso que eu ia falar agora. É isso aí, Leandro. Às vezes a pessoa está com um problema em casa e por isso ela se entrega demais ao trabalho para, por exemplo, chegar tarde em casa ou leva trabalho para casa e acaba que deixa de lado a família. Às vezes tem filho, tem esposa ou tem marido e vai deixando de lado. E isso gera sérios problemas. Pode resultar em separação ou filhos que se desviam do caminho. Tantas outras coisas, porque a gente sabe que a presença da figura do pai ou da mãe é tão importante. Então é preciso analisar isso. Será que esse comportamento que eu estou tendo é um comportamento de fuga ou não? Esse comportamento está me levando de encontro ao meu objetivo, ao meu propósito. Nós temos que ter um propósito de vida. Porque se a gente não tiver propósito de vida, qualquer caminho serve, para qualquer lugar eu vou. Então isso fica também meio no vazio. Verdade. Quero só dar uma pausa para agradecer a galera do LF Studio, que é a nossa casa aqui desde o começo do nosso podcast. Você que tem vontade de gravar, de ter um podcast, de aprender um pouco mais sobre esse formato, que é hoje um dos formatos mais consumidos no mundo. Você pode entrar em contato com o telefone que está na tela. Se você quer ser entrevistado também, você pode me chamar aí nos comentários, que a gente combina uma vinda aqui. E eu vou ter o prazer de te receber aqui do outro lado da mesa. Voltando aqui, um negócio interessante, você falou de várias profissões, inclusive motorista de ônibus. Me veio uma pergunta aqui. Muitas vezes quando fala de gestão, de tempo e tal, essas palavras chiques, né? As pessoas pensam assim, não, isso é para um empresário, uma pessoa que trabalha numa big tech, uma pessoa de alta performance, mas gestão de tempo, autoconhecimento, inteligência emocional, ela precisa ser aplicada e deve ser buscada até pelas profissões, vamos dizer assim, mais simples? Sim, claro. A gente deve buscar, porque pensa numa coisa, ô Leandro, nós somos uma integralidade. A nossa vida não pode ser só trabalho e pagar boleto Não. A gente nós precisamos entender que a gente tem um espírito, um corpo físico, né? As questões emocionais. Então, independente de religiosidade, a gente deve sim buscar, né? Alimentarmos e desenvolvermos a espiritualidade, o emocional, o intelectual. Não quero estudar, não quero fazer faculdade. Não estou dizendo fazer faculdade, estou dizendo ler algo que vá te fazer edificar, engrandecer em algo. Isso vai ser muito bom para sua autoestima, entende? Físico, hoje eu treino muito, né? E eu escuto muito as conversas de treino, de academia. As pessoas voltam muito, eu não estou generalizando, mas assim, uma grande maioria volta muito para a questão do biotipo, da questão da estética. Gente, a neurociência comprova que a musculação, por exemplo, é bônus. A questão do corpo ficar legal, bacana, é um benefício, é bônus. Hoje, a musculação, por exemplo, ela é tão benéfica para o cérebro, né? Ali na questão dopaminérgica, de liberar a dopamina, o controle da serotonina, dos neurotransmissores todos,
Pra ficar aqui bem, pra todo mundo entender, vamos supor, você tá fazendo academia, vamos supor que você tá triste, você tá desmotivado. Geralmente as pessoas não têm vontade de ir pra academia, uma grande parte. Eu não vou pra academia porque eu quero. Eu vou pra academia justamente para desenvolver a minha perseverança, a minha força de vontade, a minha motivação. Eu desconheço, Leandro, alguém que vai pra academia, vamos supor, você não quer ir hoje, mas você se condiciona a ir, você vai. Se eu te perguntar, você arrependeu de ter ido? Eu desconheço. Eu desconheço por quê? A maioria das pessoas, eu faço esse teste na academia, eu pergunto muito, você vem motivado? A maioria não vai motivado. Vai porque quer um benefício, né? Que seja físico, estético, né? Mas, gente, é tão importante praticar o exercício físico, cada um vai se encontrar numa coisa. Tem gente que gosta de jogar futebol, outros gostam de fazer dança, nem que seja uma zumba na rua, na praça, né? Tem tantas coisas. Outra, uma caminhadazinha para controlar. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem muito cortisol, que é um hormônio, né, do estresse, da raiva, do senso de urgência, da agitação. Então, se ela vai para academia e faz ali uma esteira ou alguma outra coisa, né, que o profissional vai montar a sua ficha, você consegue dominar mais essa questão dopaminérgica. Você fica mais equilibrado, você fica mais motivado, porque ali vai liberar mais dopamina, então você fica mais motivado, vai ter o controle do cortisol, então você fica mais pleno, consegue, vamos supor, diante de momentos de pressão, você consegue ser mais racional. Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade praticamente explosiva. Tudo que você vai falar, o outro já tá com um colete de proteção, sabe? As pessoas estão muito na defesa, por questões de vários sentidos. Então, o exercício físico, ele é assim... Hoje, existem estudos da neurociência que comprovam que tanto para depressão, né, como para várias outras doenças, o quanto que é importante fazer um exercício físico, seja qual for, né? Então, eu falo muito sobre isso. Exercício físico, cuidar da espiritualidade, sociabilidade, que tem gente também, trabalha, vai para casa, não quer socializar. É uma fuga. É uma fuga. Tem que entender o porquê que não quer socializar. Entende? Às vezes não está gostando tanto de si mesmo que inconscientemente pensa, pra que eu vou falar da minha vida pra alguém? Eu sou tão pequeno, eu não dei certo. E lembra que o diálogo. Ao diálogo, como o Reis falou, self 1, self 2. Então, nós somos uma integralidade. Isso não é para um empresário, não interessa. É para o ser humano. Nós fomos feitos para desfrutar. E a gente precisa desfrutar da nossa integralidade, que é o emocional, é o intelectual. Mas... Aí você pode falar assim, mas intelectual, como eu falei anteriormente, não gosto de estudar. Não é bem assim. Existem 9 tipos de inteligência. A Regiane adora falar muito sobre as inteligências. Fala, Regi. As 9 inteligências do Rod Gardner. Fala aí, que eu fiquei interessado. Falei, ela adora, senão ela me atropela. Porque cada um tem inteligência. E a gente adora falar disso. disso. Exatamente. Inteligente é só o que faz isso que ela vai falar agora, Leandro, mexe muitíssimo com a autoestima. Presta atenção aí, gente. Isso mexe muitíssimo com a autoestima, porque às vezes a pessoa não sabe. Ela fica querendo ter a mesma inteligência do outro e ela tem uma que se destaca tanto. Eu olho dentro da minha casa, né? Eu tenho 2 meninos e eu fico observando. Bom, o mais velho, a inteligência dele é intrapessoal, é ele com ele mesmo. Então, quem está acompanhando aí, tem gente que tem essa inteligência. Ele vai se conhecer, gosta de ficar no seu canto, se analisar, é uma pessoa mais introvertida. Agora, o meu mais... E ele também tem inteligência esportiva. Tem essa inteligência... Então, qualquer esporte que ele praticar, ele vai se sair muito bem. Então, os esportistas, com certeza, a gente está aí passando agora por uma Olimpíada e tudo. Com certeza, eles têm essa inteligência esportiva. Tem também as pessoas que têm inteligência geoespacial. Aqui eu não tenho, zero. Eu vou num lugar, eu tenho que ir com GPS 500 vezes. Sempre. Voltando para cá. A nossa outra irmã já é ótima nisso. Ela mora fora daqui, quando vem que ela sabe mais do que a gente. Sabe mais do que a gente, eu não tenho essa inteligência. Tem pessoas que têm mais facilidade com a linguística. No meu caso, por exemplo, eu tenho certeza que eu tenho essa inteligência. Tem inteligência interpessoal, então são várias inteligências. É importante a gente fazer o teste para se conhecer. Falar, poxa, até assim, às vezes eu tô querendo fazer uma transição de carreira, e que acontece muito. Antigamente as pessoas ficavam numa mesma profissão a vida inteira. Hoje não. Hoje as pessoas trabalham numa área, aí querem experimentar algo novo e tá sempre em tempo. Não tem dessa que já passou, que tô velho pra isso, aquilo outro. Não. Então, conhecendo um pouco mais sobre você, sobre as suas inteligências, a gente consegue, consegue
fazer essa migração de uma forma mais tranquila e mais assertiva. E eu quero só complementar o que a Tuca falou a respeito dessa questão das emoções. Você perguntou sobre, em qualquer profissão, tem que trabalhar as emoções, o controle emocional. Claro, eu citei agora há pouco, ainda vou insistir no exemplo do motorista de ônibus, e pode ser de qualquer outro profissional, de um mega empresário. Por que de motorista de ônibus eu citei? Porque há pouco tempo fizemos registros aqui em Belo Horizonte, a gente viu um estresse que estava, uma loucura, motoristas de ônibus abandonando o coletivo, deixando a chave e saindo. Por quê? Porque são muito atacados, são agredidos, são desrespeitados, tem que fazer função de várias pessoas ao mesmo tempo, né? Porque não temos mais o cobrador, então olha retrovisor, olha se a pessoa já entrou, levanta o elevador lá para o cadeirante, muita coisa. E dentro das empresas? Né? Muitas das vezes tem ali o profissional que está fazendo função de 5. E está chegando em casa, só quer cama, banho e cama, não aguenta mais nada. Então estamos sobrecarregados mesmo. É importante a gente parar e analisar. Será que esse caminho que eu estou conduzindo, será que dessa forma eu vou conseguir chegar aos meus tantos anos ainda com saúde, para desfrutar dos meus netos, dos meus filhos, da minha família? Porque, de fato, estamos vivendo um período onde as pessoas estão muito corridas, onde o tempo, tudo é muito rápido, tudo é para ontem, tudo é urgente. Então, eu até gosto de falar muito sobre esse assunto também. Você falou de gestão do tempo. Quando algo se torna urgente, muitas das vezes, tem a pesquisa que mostra, o Christian Barbosa é um especialista no assunto, tem até um livro que fala sobre isso. Quando já chegou no urgente, muitas das vezes é porque foi algo importante que você negligenciou, você deixou para depois. E esse depois virou urgente. Urgente não tem mais tempo, você tem que fazer agora. Um exemplo, declaração de imposto de renda. Daqui a pouco eu faço, deixa para depois. É importante. Chega uma hora que virou urgente. E aí, você liga pro seu computador, que tá lá até 11 da noite para fazer, no último dia. Então, assim, algumas situações do dia a dia, dentro de casa, por exemplo, tem relacionamento, né, de casal. A gente sabe que não é fácil conviver, realmente casamento é um desafio. E vamos juntando aquelas coisinhas pequenas que a gente deixa para resolver depois, e chega uma hora que esse copo pode entornar e que o importante virou urgente, que não tem mais tempo. Então, é importante cuidarmos dessas coisas, é importante a gente analisar. Será que eu estou dedicando o meu tempo ao longo do dia para as coisas importantes, para as coisas urgentes ou para as circunstanciais? As coisas circunstanciais são aquelas que não vão me levar a lugar nenhum. Gosto muito de falar também que quando a gente está com o telefone na mão produzindo alguma coisa, produzindo conteúdo, a gente está trabalhando, ok. Mas muitas das vezes estamos só consumindo conteúdo e às vezes conteúdo sem qualidade, quando a gente já vai ver quanto tempo que eu estou no telefone ali perdendo tempo. E não só no telefone, né? Às vezes tem pessoas que passam um fim de semana inteiro assistindo uma série, por exemplo. Claro que fazer isso de vez em quando é bom, mas moderação, porque isso vai te levar até onde você quer chegar. Sempre lembrando do nosso propósito. Porque se não for te ajudar, é algo que não é importante nesse momento. Vocês estavam falando sobre as 9 inteligências, né? Sim. A inteligência emocional é uma dessas inteligências? Sim, sim. Fala um pouquinho mais, que é um termo que está bem... porque assim, o Howard Gardner, né, é um professor de Harvard, e ele desenvolveu essa metodologia das 9 inteligências múltiplas, ok? E aí lá dentro tem a área matemático-lógica, a área musical, a área espacial, como a região geoespacial, como o Regi falou. Aí tem a interpessoal, que sou eu com o outro. A intrapessoal, que sou eu comigo mesmo. Então, a inteligência emocional é uma dessas áreas. E é tão interessante, Leandro, porque antigamente, e o Howard Gardner falava isso, era inteligente aquele que era bom de conta. Aquele que fazia... Lembra? Não, fulano tem um raciocínio lógico rápido demais. Inteligente demais. Não tinha aquele negócio? Tem pessoas que não vão ser muito boas em lógica, matemática, mas ela tem um comportamento exímio. Por exemplo, numa desenvoltura linguística,
né? Se expressa muito bem. Então, a inteligência emocional é uma das inteligências e que pode e que deve ser desenvolvida. Por quê? Olha que interessante. Às vezes, a gente se cobra muito de ter... Nossa, mas eu sou péssima de conta, eu sou péssima de matemática. Eu mesmo já passei por isso, de me achar horrível na matemática e não sou boa mesmo. Mas só que eu me sentia muito culpada e culpada. Depois eu pensei, poxa, eu não trabalho com isso, eu não preciso desses números, eu preciso... Então, assim, às vezes a gente se cobra por uma questão de sociedade mesmo, que vem esse pensamento de cobrança e tudo. Então, por que a inteligência emocional é importante? Para você descobrir se o que você está vivenciando é realmente aquilo que você precisa ou se é uma cobrança externa, entende? Porque tem a inteligência musical, por exemplo. Eu lembro que uma época eu me cobrava muito aprender a tocar violão, mas eu fiquei... tempos e tempos e não saía de nada. Eu falei, gente, eu não tenho, isso não vai dar. Tudo bem que se você tentar, você pode se transformar melhor naquele que já tem o dom e não desenvolve. A ciência comprova isso também. Exatamente. A ciência comprova isso também. Mas eu falei assim, é porque na época, há muitos anos isso, eu estava indo junto com pessoas que queriam fazer algo voltado para uma questão musical e que faziam, mas isso não é o meu dom, isso não... Para que eu vou fazer isso? Eu nem quero tanto isso. Aí eu usei inteligência emocional. Eu estava indo num pensamento dos outros, de cobrança dos outros, sabe? E aí eu falei assim, não sou eu. Eu gosto de outras coisas, eu gosto de falar. Eu gosto de ler, que eu gosto muito de estudar, e gosto de expressar o meu conhecimento. Então, o meu negócio já não é aqui. Eu vou pra cá, entende? Te economiza tempo, te faça sentir mais feliz, mais confiante, porque você entende que você está conseguindo fazer aquilo que você gosta. Então, é muito importante. E gasta menos energia. Com certeza. Porque quando a gente faz o que não é a nossa habilidade, não é o nosso dom, a gente despende muita energia. Muita. E quando nós começamos a parceria, inclusive, há uns 10 anos, eu acho, por aí, né? Eu lembro que no início, as coisas estavam muito truncadas. Assim, sabe? As coisas não estavam fluindo. E aí, um professor meu, com quem eu tinha feito o meu primeiro curso na época de coaching, ele muito bom, ele esteve aqui em Belo Horizonte, eu falei, não, a gente precisa encontrar, porque pra ver o que tá acontecendo. E ele pegou e encontrou com a gente, bateu um papo, fez um teste, uma ferramenta, por isso eu falo que é tão importante. E ele chegou à conclusão, uma conclusão que a gente ainda não tinha visto. Por isso que olha como é importante você estar sendo mentorado por alguém, você ter alguém com quem caminhar. Ele falou, olha, vocês estão fazendo tarefas trocadas aqui. Aqui na empresa, fulana, Tuca tem que fazer o que a Regiane tá fazendo e a Regiane tem que fazer o que a Tuca tá fazendo. Os nossos talentos ali estavam invertidos. E aí as coisas começaram a fluir muito mais. Então, por isso é importante a gente se conhecer. A questão do autoconhecimento é fundamental. Bato nessa tecla sempre. E existem realmente muitas ferramentas sobre valores, por exemplo. Primeira vez que eu fiz uma ferramenta de valores, poxa... Nossa, é porque você não para pensar, né? Nós tomamos decisões, independentemente de qual área da vida, de acordo com nossos valores. Então, eu tô ali na empresa, eu tenho a oportunidade, né, de cometer ali uma fraude, de pegar um dinheiro da empresa. Se aquilo não é meu valor, eu não vou fazer. Não faço de jeito nenhum. Pode estar fácil, pode estar lá aquela vozinha me falando, pega que tá fácil. Não vou fazer, não é meu valor. O meu valor é honestidade. Você tá me entendendo? Então, nós tomamos as decisões de acordo com os nossos valores. Por isso as pessoas precisam saber, porque quem não sabe qual é o seu valor, se torna perdido. E hoje, cada vez mais, a gente tem visto as pessoas falarem assim, olha, eu tô sentindo um vazio. Esse vazio, claro, a gente entende na espiritualidade, né? Muito assim, nós somos cristãos, a gente entende que é a questão da falta também, né? De buscar mais. Mas um vazio também por se conhecer. É um vazio, a pessoa se para e fala assim, né? Quem sou eu? Sua identidade, né? O que eu tô fazendo aqui nesse mundo? O que eu quero? Vai deixando, sabe? A gente brinca muito, até nas palestras a gente coloca de vez em quando algumas músicas. Tem aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Pelo amor de Deus, não tem condição. Como assim deixar a vida me levar? Me levar pra onde? Eu não quero ter domínio pra onde que eu tô indo, assim, eu quero... batalhar para chegar, né, Tuca, no meu objetivo, eu quero traçar esse caminho, enfim, não é deixar a vida me levar, a gente precisa ter um objetivo claro na nossa vida. Isso a gente ajuda as pessoas a formular esse objetivo quando ela não tem em mente, que algumas pessoas chegam assim, olha, eu vim em busca de ajuda, eu sei que eu tô precisando de alguma coisa, mas eu não sei nem que área, não sei, na conversa ali as coisas vão aparecendo. Zerado, o nível de autoconhecimento bem baixo mesmo, sabe? Algumas inteligências ou talvez habilidades, elas precisam ser desenvolvidas
Por exemplo, a gente vê que, por exemplo, hoje em dia a comunicação é muito importante. Sim, não importa demais. a profissão. A gente estava entrevistando agora há pouco um motoboy. E Sim. ele, por ser comunicativo, isso abriu portas que ele nunca imaginou. Claro. Mas às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou tímido, não é o meu valor, não é a minha inteligência ou não é a minha habilidade. Mas existem alguns tipos de habilidades que a gente precisa dar uma concentrada no sentido de tentar desenvolver mais? A comunicação é a primeira delas. Primeira Eu acredito. delas? Quem não comunica se trumbica, né? Assim fala. Aham. Tudo a gente precisa solicitar, saber pedir. Muitas vezes a gente pega, né, muitos cases assim, a gente recebe de pessoas que têm problemas sérios dentro de relacionamentos afetivos, dentro de trabalho, né, profissional. Por quê? Às vezes a pessoa fala uma coisa e a outra entende outra coisa, entende? Porque a gente precisa entender que a nossa comunicação não é só o que eu verbalizo. Isso aqui é uma porcentagem. São 7%, né? Mais ou menos? Apenas A maior porcentagem é a nossa imagem, né? Aí tem a questão do tom, do timbre, da entonação, que é 38, né, Regi? É exatamente isso. Em primeiro lugar, o mais importante Sim. é, de fato, como você se apresenta. Isso a gente fala da fisiologia Sim, corporal, fisiologia. que é fundamental, né? Porque se eu chego com uma postura ereta, cabeça erguida, eu passo uma imagem de uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que sabe o que quer. À medida que eu chego, independentemente se é para um network ou se é para uma entrevista de Sim. trabalho, se eu chego cabisbaixa, a impressão que eu vou passar é que eu estou desinteressada, que eu estou desanimada, que eu estou deprimida. Então, em primeiro lugar, tem essa questão da imagem, do que as pessoas estão vendo, das microexpressões faciais. Depois vem, com 33%, o tom de voz, o timbre, a maneira como você fala. Porque tem gente que fala assim, parece que tá com medo de falar. E dependendo da vaga de emprego, por exemplo, que tá ali, essa pessoa não vai se encaixar. Então, assim, é importante. A gente não tá falando aqui de oratória. A comunicação não é você palestrar. Se você quiser palestrar, é outra coisa. Você vai fazer um curso para isso. Mas é a comunicação do dia a dia, a comunicação no ambiente de trabalho, para você, às vezes, apresentar um projeto no seu trabalho. Às vezes, você tem que ir lá na frente apresentar. Nós mesmos temos uma sobrinha de 16 anos, já está trabalhando. Ela teve que ir na frente lá de uma empresa muito grande, uma multinacional, onde ela está trabalhando, apresentar um projeto. É um desafio para qualquer um, né, Tuca? É verdade. O Leandro, é tão interessante porque, assim, às vezes as pessoas pensam que comunicação é só fazer, por exemplo, desenvolver a comunicação é só para quem vai ser palestrante, para quem vai ministrar aula. Não, gente, isso é pro dia a dia. Eu percebo que na maioria das vezes os problemas de comunicação, por exemplo, interpessoal, que é dentro de casa, ou com colegas, etc., é porque... Por exemplo, às vezes a pessoa fala uma coisa e a outra entende outra, como aquilo que eu te falei. Às vezes ela não percebe, mas ela usa microexpressões, por exemplo, de sarcasmo, de ironia. Às vezes ela é um pouco sarcástica e nem sabe que ela é. Ou então, às vezes, ela é irônica demais, também não sabe, ela não percebe isso, entende? Porque talvez o tempo de processamento cerebral dela é muito mais rápido do que do outro, o outro ainda está processando. Lembra dos perfis, por exemplo, o melancólico, ele é mais analítico, então o time dele é diferente. O colérico, ele é rápido, ele processa tudo muito rápido. Então, ele vai ter um pouco de dificuldade. Na hora que uma pessoa melancólica, por exemplo, tá explicando, tá falando, ele vai ter uma vontade de dar um tapa nela assim e falar assim, bom, vambora falar, vambora, né? Porque o colérico, ele é determinado, ele é rápido, ele é objetivo, ele fala em poucas palavras. Já o melancólico, ele é analítico, ele tem um processo diferente, né? Então, assim, a gente precisa entender, porque quando eu tô conversando com você que é X de comportamento, de temperamento, eu vou saber, poxa, Leandro é assim. Ele gosta de uma comunicação mais objetiva, mais espontânea. Eu não vou ficar prolongando muito na hora de falar com ele, ok? Já com outro fulano ali, eu vou conversar, ele é mais processual, ele tem um outro perfil. Depois a gente pode até falar um pouquinho, né, Regi? Ele tem um outro perfil, então eu entendo que para ele o valor da cautela é importante. Então eu vou dar todos os dados. O cérebro dele precisa de dados, precisa de processos. Ele não é como o sanguíneo, por exemplo, que chega e ele é por alto, ele pensa, já nem tá tal, e ele já fazendo. tá assim, porque o sanguíneo, ele é muito agitado, ele é muito comunicativo, é um perfil altamente influenciador, mas ele precisa do equilíbrio ali do melancólico. Então, o ideal, a inteligência, e Regiane sempre fala muito isso, é a gente equilibrar. Existe um melhor do que o outro? Não. Todos têm os seus pontos positivos e todos têm os pontos de atenção, que são pontos de melhoria, né? Então, por exemplo, no meu... por exemplo, eu tenho que vigiar. Bom, será que esse meu ponto positivo não está sendo excessivo?
Aí ele já virou ponto de melhoria. Não é isso, Regi? Exatamente. Você perguntou se tem algumas características que precisam ser desenvolvidas, né? A comunicação, como a Tuca falou, concordo com ela, para qualquer área. Mesmo que se você trabalha sozinho na sua casa, home office, você vai ter que se comunicar por telefone, uma hora, por mensagem, você precisa desenvolver E-mail. a comunicação. Mas, gente, é claro que, dependendo do seu objetivo, tudo é de acordo com o seu objetivo. Olha, o meu objetivo de vida hoje, de profissional, ou isso, aquilo, outro, é isso. Então, para fulano, ele vai desenvolver uma coisa, para ciclano é outra. Depende do objetivo e do perfil e do temperamento. A Tuca falou muito do sanguíneo, né? Nós somos sanguíneas, é aquela pessoa que fala muito. Parece que você tem um pouco desse perfil também. Você com colérico, avisa ele já de uma vez. Já pode ir me Aqui, analisando. Tô te analisando. Ela com colérico já de vermelho, tá vendo, Já né? pela cor? E eu sou sanguínea melancólica, né? Bem processual. Então, quando ela começa a falar, Você é mais discreta. eu faço assim com ela. Menos, Não, mais devagar. é porque é o seguinte, Não, devagar. eu adoro falar desse tema porque as pessoas se encontram e falam, agora eu tô libertador, entendendo, né? É sabe? libertador, claro. Eu, por exemplo, né, eu tenho sanguíneo e colérico. O sanguíneo, então, é a pessoa que ela tem facilidade com a comunicação, ela gosta de falar, ela é aquela pessoa que, geralmente, tá, Espontânea. gente? Porque não é 100%. Você não é 100% nada de tudo, 100%. tá? Mas, geralmente, nós temos 2 perfis de temperamento mais fortes. Mas essa pessoa, ela acaba se perdendo um pouco com foco, porque ela tá tão assim, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. No trabalho, por exemplo, é aquela pessoa que organiza a festinha de aniversário do mês, é uma pessoa muito alegre, geralmente muito aquela pessoa que é luz mesmo, onde ela chega a alegria. A pessoa é assim. Mas, por outro lado, eu sou colérica, que é aquele preto no branco, que é focado no resultado. Sanguíneo tem o foco na felicidade, quer ficar feliz. Não importa se vai fechar a conta do mês, se não Manda vai. um áudio acima de Quer 26 ficar segundos feliz. pra ela. Não, Tá o igual. colérico não tem muita paciência. O colérico é Eu aquela já pessoa pensei. que não tem muita paciência. Mas é importante, porque ele é focado em resultado. Ele entrega conteúdo. E onde ele chega, ele passa autoridade. Ele passa essa imagem e, de fato, é uma pessoa muito segura de si. É uma pessoa que tem dificuldade de delegar. Mas é uma pessoa que ocupa muitos cargos de liderança, mas elas acabam ficando sobrecarregadas, porque elas acham... Eu sou melhor em tudo. Então, eu falo, deixa que eu faço. Fulano é lento demais. Ciclano é não sei o que lá demais. E pega tudo pra ela. Acaba ficando sobrecarregada. Então, em todos os perfis, a gente precisa desenvolver. O colérico, por exemplo, tem que trabalhar essa questão de saber delegar, de ser uma pessoa mais leve. Eu trabalhei, eu tinha, apesar de ter esse perfil, eu estava num momento muito melancólica por conta de históricos da vida, né? Isso acontece muito. Por conta do que a gente vivenciou. Momentos, né? Então, Sim. eu era uma pessoa muito com jeitinho de melancólica, assim, no sentido de ter a vozinha mais baixa, usava a roupa só rosinha bebê, azulzinho bebê, isso já trabalhando em televisão. E passava um perfil um pouco de docilidade, de fragilidade. Flexibilidade De ao extremo, né? flexibilidade, roupas de renda, essas coisas assim. Não vou entrar em detalhes, que quem quiser depois faz contato com a gente, né? E aí, Ela conheceu uma pessoa que pôs ela no elevador. aí eu tinha muito esse perfil de melancólica. E aí, não estava funcionando bem com o meu resultado. Eu só funcionava bem se eu estivesse com o microfone na mão. Aí as pessoas viam, poxa, a Regiane, me respeitavam. Fora isso, né? Aí, essa pessoa que me colocou no elevador, que ela fez um teste comigo do elevador, eu transformei e desenvolvi os meus perfis de fato, que são esses 2. E o terceiro perfil, o último perfil que a gente não falou, é o fleumático. É a pessoa que tudo para ela tá bom. Tudo. A gente lembra muito dos hippies, que, né, aquela paz e amor, gosta de usar coisas muito naturais, até assim, acessórios, você pode ver que tá usando coisa de coco, de couro, tudo muito confortável. São pessoas, assim, que pensam muito no futuro, tem muita visão de águia, sim. mas que muitas das vezes têm dificuldade de executar na Tuca. E eles não gostam muito do embate, né? Do embate, por exemplo. De tudo que for acontecer, que tiver um embate, uma discussão, o fleumático ele não gosta, porque ele é da fleuma. A fleuma gosta de paz, de tranquilidade, de harmonia. Os fleumáticos, assim, são excelentes para conviver. Geralmente são pessoas engraçadas, são pessoas, assim, leves, flexíveis, não gostam de falar dos outros. Então, assim, é muito bom. Coração. Coração bom, grande. coração grande. É muito legal, porque a gente tem que entender. Às vezes a pessoa, e já chegou pra gente, né? Uma pessoa de um determinado perfil melancólico, e que na empresa
um grande empresário, pediram que ele procurasse uma equipe de desenvolvimento pessoal. Ele precisava de exercer funções onde ele fosse mais colérico sanguíneo. E aí nós precisamos trabalhá-lo num todo. Comunicação, oratória, imagem pessoal, e também já pegamos pessoas com perfil colérico sanguíneo que precisou de desenvolver um pouco mais do melancólico, que é o analítico, mais sensato, cauteloso para conversar, porque ele era firme demais na liderança dele, entende? E isso não é só pra gente que é empresa, não, gente, pra dentro de casa. Às vezes, dentro do relacionamento afetivo, vamos supor, um é colérico demais, e aí se você for sanguíneo e gritar, vai dar confusão. Então, é importante você conhecer qual é o seu perfil, onde você está, na sua equipe de trabalho, dentro do seu relacionamento afetivo, com filhos, com colegas, e entender qual é o perfil do outro. Porque muitas vezes, dentro de uma comunicação, o mais importante não é o que se fala, é como se fala. Como se fala? Como é que eu estou falando? Será que eu estou acessando aquela pessoa? De que forma? Entende, Leandro? Vamos lá. Fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Melancólico, sim. Vocês deram uma geral, um panorama no estilo, né, de cada um aqui. Tem muita gente que assiste a gente a partir dos 25 anos de idade e tal, que já era para estar no mercado de trabalho, mas tem muita gente que ainda está ali na decisão, não tem, às vezes até formou a faculdade, mas não tem aquela certeza. Aquela pessoa que assistiu aí esse panorama, que se identificou com um desses perfis. Geralmente, cada um desses perfis vai ter um sucesso em determinada área, né, em determinada profissão, não é isso? Ou não? Por exemplo, comunicação. Não é o sanguíneo que vai o sanguíneo ter mais sucesso na área? Ou não? Não, com certeza. Na comunicação é mais fácil a gente falar isso. O sanguíneo, ele vai ter mais facilidade. Especialmente ele é influenciador, né? Comunicador. Sim, porque na comunicação eu preciso questionar, eu preciso... né, mas também tenho que analisar muito, então tem que investigar. Então, não sanguíneo não é disso. Então, entender desses temperamentos, né? Temperamentos. Então, entender desses 4 temperamentos não me facilita na hora da escolha profissional, por exemplo? Não, facilita sim. Como facilita, que isso pode facilitar? Mas, por exemplo, não quer dizer que só os sanguíneos que você são excelentes comunicadores. Por exemplo... Você mesmo disse que era melancólica, né? Não, mas já estava na TV. Na verdade, o processo. Na verdade, o temperamento, para ficar claro, a gente já nasce com ele. Isso, a gente já nasce. Instinto, é como se fosse. A gente já nasce com ele. Inclusive, os nossos traços da face, os ossos, eles vão falar sobre o nosso temperamento, tá? Então, para fazer uma análise, a gente observa muito isso, né? Se são traços inclinados, mais arredondados. A pessoa, geralmente, que tem um rosto mais redondinho, você pode observar que é uma pessoa que a gente fala, não, mas a fulana é fofo demais. Geralmente é uma pessoa que é uma pessoa tão assim, dá vontade de abraçar, é querida, geralmente é melancólico. Se for oval, é um rosto mais voltado para a pessoa que é fleumática, tem a ver com isso. Olha que loucura. É algo assim, mas que, igual a Tuca falou, você não precisa de entender dessa ciência, isso é no inconsciente que você já vai fazer essa leitura, né, Tuca? Na verdade, também tem um conceito que é do visagismo, né? Que ele entende que quando vai adequar uma pessoa, tanto para se comunicar ou imagem pessoal, esses trabalhos de harmonização facial, usa-se muito o visagismo, por exemplo, e eles fazem a leitura da seguinte forma: a nossa testa é o nosso intelecto, a região dos olhos é a nossa parte emocional. Os visagistas, quando olham pra gente, eles analisam. Olha para sua região dos olhos, eles veem o lado do seu emocional. O nariz é o lado de como você funciona no sentido de proatividade. A boca, comunicação. A parte da mandíbula é a parte de determinação, impetuosidade. E a parte de cima dos dentes, que nós chamamos de arcada dos ênites, a parte de cima, é a parte da comunicação. A boca é comunicação e sexualidade. A parte dos dentes é a parte de como a pessoa se comunica, a parte da gengiva que a gente fala, que chama arcada dos ênites. Então, o visagista, ele costuma ler o rosto através desses traços, né? Que vem de estudos muito arquétipos antigos, de Jung também. Aí depois passa, é uma história assim muito longa que vale a pena estudar, quem estiver ouvindo a gente, porque isso não é só moda, não. Isso é comportamento, né? A psicologia da imagem pessoal trabalha em cima disso. Deixa eu dar um exemplo, que você, inclusive, teve uma paciente com essa situação, uma cliente, a pessoa que tem aquele dente separado. Sim. Aquele dentinho afastado, né? Às vezes não incomoda ele nada. Nada. Mas sabe o que isso pode estar passando para ela? Isso é estudo, insegurança. Ela pode se sentir insegura.
pode se sentir insegura. O meu Inconscientemente. dente era separado. Sim. Aí eu Mas fiz uma... não- você fez, né? Fiz uma, coloquei lente. Tá. O meu também era, você lembra, Regi? Lembro. O meu também era. E eu me sentia insegura e não entendia que era por causa do dente. Que eu já achava assim bonito, assim, né? Não tava muito. Madonna, Mas depois né? que eu estudei o visagismo, eu lembro que o Philippe Hallowell é um dos precursores do visagismo. E quando ele veio ao Brasil, né? Hoje ele está ao Brasil, eu estudei com ele, estudei com ele mesmo, né? E aí eu aprendi muito sobre isso. E eu vim adequando, eu voltei de lá assim, bem diferente na época, né? O pessoal estuda que é. Porque eu tenho um perfil melancólico, sanguíneo. E na época eu era mais predominante melancólica. E como eu já estava decidida, isso há muitos anos atrás, tem mais de 10 anos, que eu queria entrar na área de palestras, dar aula e tal, eu pensei assim, não, vou precisar de aprender a me expressar. Né, para falar em público, para estar perante as pessoas e não me sentir intimidada. E aí eu entendi o tanto que isso me ajudava. Eu lembro que eu usava muito cores frias, né? Que é o azul, o preto, o verde. Eu sempre gostei de cores frias. E aí eu entendi que em algumas situações eu precisava de colocar cor, por exemplo, vermelha. Eu comecei a entender esses estudos na prática, de que realmente isso funciona. Né? Então a gente usa muito isso. Ao contrário também, quando a pessoa tá muito, tem que mudar a cor da roupa. E funciona mesmo, não é achismo. Aqui, tem base, só né? para concluir que uma pergunta que você fez, qualquer pessoa pode chegar a qualquer resultado, desenvolver qualquer habilidade, tá? Isso a ciência já provou, desde que ela é importante que a gente faça, por exemplo, a modelagem. Você pega uma pessoa de referência, PNL. como que essa pessoa pensa? Né? Quais são as referências dessa pessoa? Em qual meio ela está inserida? Ambiência. É Fala ambiência, né? É a questão do networking, que é tão importante. Se eu quero chegar em determinado lugar, eu já posso começar a andar com pessoas que já chegaram ou que já estiveram lá, para que elas possam me contar qual que é o caminho, me contar a experiência. Então, qualquer pessoa, gente, pode trabalhar e desenvolver qualquer habilidade. Isso é importante que fique claro. A neurociência diz isso. Qualquer pessoa pode, como Regiane falou, qualquer pessoa pode conseguir qualquer resultado, desde que ela mantenha constância. Porque, olha, constância gera hábito. Hábito gera excelência. E excelência gera resultado. Sucesso. No início da minha carreira, em 2007, eu li um livro que chama As Regras do Trabalho. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele usa meio que uma psicologia reversa lá, que eles falam para não falar para ninguém que você está lendo esse livro, para não indicar para ninguém. Só de falar isso a gente já sai indicando, inclusive estou falando aqui. Mas que ele fala justamente essas coisas. Ele fala o seguinte: você quer ser um diretor de uma empresa, analise como eles se vestem, Sim. onde eles andam, qual restaurante que eles almoçam e etc. E eu comecei a aplicar isso, né? Eu era um estagiário que ia para a empresa, era uma empresa grande, não pedia, mas eu vi que os diretores da empresa andavam de camisa social, gravata e roupa social. Cheguei lá, estagiário, dessa forma. Uma vez por semana eu juntava um dinheirinho e almoçava lá, que eu era na Rua da Bahia, geralmente eu comia no restaurante lá popular da Rua da Bahia, né, lá da faculdade de Direito, que era R$2. Comia lá com a galera. Só que uma vez por semana eu ia lá no restaurante que eles estavam. E como isso faz resultado, né? Faz sentido. O motoboy que teve aqui, ele falou Sim. que na primeira semana que ele começou a usar terno, ele ganhou R$150 de gorjeta. Olha só. De gorjeta. É verdade. Sim, geralmente as pessoas não dão gorjeta. Ele ganhou R$150 sem fazer nada. As pessoas acham que você pensar numa roupa, você trabalhar essas questões, pode soar até um pouco assim, que a pessoa é muito estrategista, no sentido maquiavélico do negócio, mas não é, né? É E se for estratégia qual o mesmo. problema? Mas se for qual o problema, né, Leandro? Aqui a gente deve ser estrategista assim na vida, não no sentido maquiavélico, no sentido de ser ruim. Ou de ser falso. Outro dia uma pessoa falou comigo assim sobre esses estudos da neurociência, da programação neurolinguística e tal. Ah, mas isso não é meio que interesse? Eu falei assim, olha, quando você deseja uma coisa, você precisa ser interessado. E interessado envolve você aprender técnicas e de como você chegar até aquilo. Isso que você falou, por exemplo, do vestuário, de ir no lugar almoçar e tal, isso se chama, né, ambiência, né? Você coloca o seu cérebro dentro de uma frequência para o seu cérebro entender, eu faço parte, eu consigo. E aí, de uma maneira inconsciente, tem um processo que se chama neurônios espelhos. Quando você começa a fazer isso, o seu cérebro vai se comportar de forma natural quando acontecer situações parecidas e ele vai entender e vai buscar situações parecidas. Entende? Então, é muito importante. Por exemplo, vamos voltar para um assunto aqui que não tem a ver com esse, mas só para nós fazermos uma correlação. Se eu tô indo para academia e tenho dificuldade de treinar, né? Muitas pessoas chegam para mim com essa queixa: eu detesto academia, eu não gosto de treinar.
E aí você fica só perto de pessoas, em grupo de WhatsApp, de pessoas que só mandam meme o dia inteiro, daqueles memes engraçados, que malhar é como se estivessem indo pro inferno, de tão ruim, fazendo, eu digo assim, que são engraçados mesmo, é legal, descontrai. Mas só com esse tipo de correlação, o seu cérebro vai entender que realmente a academia é terrível. Então, nós entendemos que você modular a sua motivação é importante. Por exemplo, você vai entender assim, quais são os meus benefícios de ir pra academia? O que você já conseguiu lá? Nem que seja um resultado desse tamanhozinho aqui. Ah, já consegui me sentir só um pouquinho mais disposto. Ah, emagreci meio quilo, 1 quilo. Vamos começar com tarefa mínima. Então, quando você estiver indo pra academia, quando você chegar lá no seu primeiro aparelho, você vai modular a sua motivação. Nossa, já emagreci meio quilo. Então, nesse aparelho aqui, é como se eu estivesse emagrecendo mais meio. Porque isso, inconscientemente, vai liberar neurotransmissores de motivação para você continuar. Porque o nosso cérebro, ele trabalha no modo de recompensa. Ele não quer muito esforço. Ele não quer muito esforço, não. Então, se você provar para ele de que tem benefício de você estar ali, lembra do diálogo interno? Eu preciso conversar com meu cérebro a todo momento. Se eu provar pra ele, vale a pena você estar aqui, é legal, olha pra você ver, você já emagreceu meio quilo, você tá mais disposto, olha como é que você tá começando a ficar mais firmezinho. Aí, você gerou benefício, você vai. O problema é que a gente estipula metas grandes demais na vida, seja em qualquer área da vida. Não é só musculação, não. Aí eu estipulo uma meta desse tamanhozão, assim, ó. Ela não é atingível, ela não é mensurável, como o Regi gosta muito de falar. Aí sabe o que seu cérebro conta pra você? Você não vai conseguir. Ah, eu vou começar a caminhar, vou começar a correr. Aí eu caminho... Eu vou estipular já 5 quilômetros. Aí você não consegue. Aqui o que o seu cérebro te conta. Realmente, você não dá conta, Eu sou um exemplo claro disso. Eu cheguei a ter 106 quilos. E aí eu ouvi falar disso, eu comecei a andar 1 minuto. Olha Eu só. gastava mais tempo descendo de elevador do que o tempo que eu andava. Só que eu andei 1 minuto uma semana e me senti assim bem. Pronto, já fiz o que eu tinha que fazer. Depois foi 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Hoje já tem 2 anos. Emagreci 18 quilos. Parabéns. Eu 10. Depois eu engordei de novo, mais 15, mais de massa. Sim. Né? Então, assim, hoje eu faço academia 3 vezes por semana. Hoje já entrei no box. Daqui já vou buscar minha filha, vou pro box 2 vezes por semana. Então, segunda, quarta e sexta, musculação. Terça e quinta, box. E sábado eu vou começar a nadar. Sim. Então, assim, e tudo começou com uma caminhada de 1 minuto, né? Nosso Seu tempo, cérebro como contou. nunca. Ele consegue. Consegue, então a gente consegue, né? A gente fala assim, consegue. eu não tenho tempo, eu não Com a consigo. estratégia e tal. certa. E consegue, e isso é aplicado para tudo, né? Pra De repente tudo. você não vai ler 100 livros num ano, mas você vai ler uma página. Por Exatamente. dia. Todo dia. É. Todo dia, né? Nosso tempo voou, mas eu queria que vocês dessem, assim, algumas... Vocês vão ter que voltar várias vezes aqui, porque o conteúdo, assim, é maravilhoso. Mas eu queria que vocês dessem, assim, algumas dicas práticas. Por quê? Como eu disse, eu lido muito com jovens e tenho visto as pessoas muito cabisbaixas, muito pessimistas. Principalmente lido muito com o público cristão também. Porque às vezes o cristão tem aquele negócio, mas eu tenho que ser simples, eu tenho que ser humilde. Jesus está voltando mesmo, então qualquer coisa que vier para mim tá bom e tal. E a gente sabe que não é assim. Dá algumas dicas práticas mesmo, igual você falou da postura, da forma de andar, de como impostar a voz, pra gente fechar, assim, dicas práticas para você ter sucesso, assim, onde você trabalha ou na hora de conseguir uma vaga de emprego através de uma entrevista. Como você rola fala, umas dicas rola, práticas, claro que assim? rola, por exemplo, dos pensamentos. Olha que legal, né? É bíblico, a gente, em Lamentações 3:21 fala, trazei à memória aquilo que me traz esperança. E quando eu trago isso para os olhos da neurociências, né, para saúde comportamental, quando eu penso em coisas boas, positivas e que já deram certo, coisas, lembra, gente, pequenininhas, tá? São feitos pequenos. O meu cérebro vai estimular ali, ó, uma farmácia interna de neurotransmissores que vai me deixar mais motivado, mais animado. Então, trazer à memória aquilo que te traz esperança. Começou a ter pensamentos ruins? Faz a gestão de pensamento. A gente não toma banho, escova os dentes, passa creme, isso e aquilo? Então vamos fazer a higiene daqui também. Começou a ter pensamentos ruins? Porque os pensamentos, numa outra oportunidade, vai ter muito podcast aí, eu tenho certeza. Com certeza. Os nossos pensamentos, eles são automáticos, eles vêm um monte assim. Então a gente tem que fazer gestão. Não necessariamente aquilo que eu penso é a verdade. Mas só que eu preciso entender que o pensamento que tá aqui, eu sinto. E se eu sinto, existe uma resposta fisiológica. Então eu preciso cuidar daqui para que eu não tenha uma resposta fisiológica ruim e fique mais depressivo e por aí vai, né, Rede? Dá tempo de falar? Vai lá, dicas práticas. Pessoal, modelagem.
Pesquisem aí, essa ferramenta é importantíssima da programação neurolinguística, porque modelagem é você se espelhar em outra pessoa que você admira em qualquer área. Então, pode ser um parente seu, algum vizinho que você tem sucesso aí no trabalho, que você fala, nossa, eu quero seguir essa mesma área. Então, como que essa pessoa é aquilo? Como que ela anda, como que ela se veste, como ela conversa com os outros, qual o conteúdo que ela absorve, qual o tipo de conteúdo, que tipo de livro que ela lê, qual os perfis que ela acessa na internet. Faça essa modelagem. Eu comecei minha carreira como apresentadora fazendo modelagem da Patrícia Vasconcelos. Eu até mandei mensagem para ela esses dias. E é isso, eu admirava ela, admirava o jeito que ela virava na cadeira, na apresentação do jornal. E é muito importante, porque a gente começa, de fato, a ter uma mudança no nosso comportamento e, consequentemente, no pensamento. E aquele ciclo, mas é aquele ciclo bom, que vai te trazer resultados positivos, com certeza. Legal demais. Eu tenho certeza que tem muito mais coisa para falar, tem muita coisa. Não fiz nem 10% das perguntas aqui, Oh, meu mas Deus. o negócio fluiu. Mas olha só o que está escrito em Provérbios, já que todo mundo cristão mesmo, né? Provérbios 23:7 fala o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Uhum. Como você se imagina, como você pensa que você é, assim você se torna ou assim você é, né? Então, assim, hoje, coach, hoje isso está tão em pauta, mas é algo que Salomão disse há tantos anos Sim. atrás. E é bíblico, né, gente? É verdade. A gente não é errado a gente pensar bem, a gente ter um pensamento positivo, a gente ter postura. Até brinco, eu para contar um testemunho, eu estava visitando o castelo do rei lá da Espanha. E eu fiquei assim, me deu uma bad, que eu fiquei assim, gente, o pessoal nasce aqui, já nasce com a vida feita, já nasce rico, já tem assim a linhagem desse rei aqui e não precisa de fazer mais nada, preocupar com mais nada, só nascer, né? E na hora o Senhor falou no meu coração, você não é parente do rei da Espanha, mas você é filho do rei dos reis e do Senhor dos senhores. Então, não importa a religião que você tem e tal, mas você pode ter certeza que você tem motivo para você levantar a sua cabeça. Se você crê em Deus, que você é filho de Deus, você não é filho de qualquer um e você não foi colocado no mundo aqui para vivendo o pagode do Zeca Pagodinho. Exatamente. Deixa a vida me levar. Assuma as rédeas da sua vida, tome as decisões, controle aí a sua emoção, né? E bola para frente. Dá um recadinho pro pessoal aí para a gente finalizar. Esse recado final aí foi essencial, e a mensagem é justamente essa, né? Não deixe sua vida vagando assim, coloque lá um propósito, prega na porta do seu guarda-roupa, a partir de agora eu quero isso, eu quero comprar minha casa, que seja o meu sonho, é esse, eu quero arrumar um emprego na determinada área, eu vou voltar a estudar, faça planos, tenha sonhos, não deixe a vida te levar, não, isso é muito ruim. Né? Tem que ter sonhos, né, Tuca? E trabalhar o autoconhecimento para descobrir quais são os talentos que Deus te deu, hein? É verdade. Como é que você vai edificar e multiplicar isso se você não sabe? Onde que tá, quais são eles? Aí não tem jeito. Pessoal, vou colocar na descrição do vídeo aqui os contatos da Tuca, também da Regiane, Instagram, para você manter contato com elas. Deu para ter uma noção de quão alto nível foi o nosso bate-papo aqui. Eu tenho certeza que elas têm muito a contribuir com a sua carreira e com a sua vida de forma geral. E no mais, gente, obrigado de coração por estar aqui comigo, com a galera do Vamos Mudar o Mundo. E essa é a ideia, mudar o mundo das pessoas com pequenas iniciativas. Obrigado, viu? Exatamente. Prazer, Nós que Leandro. agradecemos, É um estamos lá prazer. no Neurosisters _, Neuro Sisters _. É só achar a gente lá pra gente continuar Bacana. falando sobre essa mudança aí do mundo. Eu vou Cada colocar um nas fazendo um descrições pouquinho. também. Você vai conseguir achar elas, eu tenho certeza, Isso aí. tá bom? Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Valeu!